Ontem foram revelados os nomes dos 3 generais do alto comando que estão aí funcionando como gargalo, impedindo que o Brasil reaja a essa tentativa de entrega do nosso país aos comunistas. Galera, é o seguinte, nem 8 nem 80, tá? Os nomes são verdadeiros, agora, eles não são traidores. E, pasmem, isso dificulta ainda mais a resolução desse imbróglio, tá? Eu vou explicar tudo para vocês aqui. As pessoas tendem a achar que isso é xadrez 3D, 4D, 1 milhão D, mas não é. Política é uma coisa extremamente complexa. Se fosse simples, amigo, a gente não estaria passando por nada disso, tá? Eu vou dividir esse vídeo aqui em 3 partes. A gente vai conversar primeiro sobre Lula dizendo que vai anunciar o seu ministro da Defesa e os comandantes das Forças Armadas na próxima semana. Depois a gente fala sobre o adiantamento da diplomação do Lula. Não vai acontecer. Estava marcada para o dia 19 de dezembro, que é a data limite mesmo, né, o último dia possível, e ele quer adiantar para o dia 12 de dezembro. E por fim, a gente vai falar sobre os planos do PT para as Forças Armadas. E esse é o cerne da questão, tá? Não é questão de trairagem, é questão de entendimento, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui pelas nomeações. Sempre que eu falo isso, tá, pessoal, não entendam como se eu achasse que essas pessoas vão assumir. Vocês conhecem meu posicionamento, eu só não quero ficar me repetindo, tá? Tô só dizendo que o Lula quer fazer. Tô dizendo que isso seja o que ele vai fazer, de fato. Ele quer indicar o seu ministro da Defesa e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica na próxima semana. Ele tá tendo uma dificuldade enorme de encontrar alguém que queira enfrentar isso aí, né? Encarar essa bagaça. Porque não tem, né? Não tem. Esses 3 nomes, vocês vão entender isso mais em detalhes um pouco mais pra frente, eles não são simpáticos ao Lula. Eles simplesmente não compreendem o tamanho da ameaça. Os caras são generais do alto comando, como é que você pode insinuar que eles são ingênuos? Uma coisa é você ser tecnicamente, estrategicamente, né, muito capacitado, né? Outra coisa é você transferir esse teu conhecimento, essa sua capacidade para o cenário político. Mas são 2 coisas assim completamente diferentes, né? E essa é a grande dificuldade. O Lula não tem ninguém para indicar. Ninguém. O objetivo dele, a princípio, seria indicar nomes que o aceitassem. Simplesmente aceitassem a indicação, né? E durante o seu mandato, ir pensando pessoas que realmente pudessem viabilizar o verdadeiro plano do PT para as Forças Armadas, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é uma introdução para a parte principal do vídeo. Agora vamos falar aqui da diplomação. A data limite é 19 de dezembro. Assim, foi a data estipulada pelo TSE. Eu até comentei com vocês aqui que, em tese, né, o bloqueio aqui das minhas redes sociais vai até o dia 20 apenas. Por quê? Porque seria um dia após a diplomação do Lula e aí estaria tudo resolvido, né? Não teria mais como voltar atrás, é o que eles pensam. Isso não é só para mim, foi só para você, como você é importante. Não, todos os bloqueios estão funcionando dessa forma, tá? E aí o Lula foi lá e pediu o adiantamento da diplomação. Muita coisa vai acontecer. Aliás, muita coisa está acontecendo, só que nós não sabemos. Nós não sabemos, pessoal. A única coisa que a gente tem conhecimento é de que as coisas acontecem, as reuniões são diárias, decisões são tomadas, mas nem sempre a consequência de uma decisão é imediata. Muitas vezes uma decisão depende de um conjunto de outras decisões para que a gente sinta o resultado daquilo ali. É assim que tem que ter paciência. Além de ser uma coisa extremamente complexa, o tempo do militar é muito diferente do tempo do civil. Para eles não estão sentindo a agonia que a gente está sentindo. Por quê? Porque eles estão sabendo de tudo que vai acontecer. Então, para eles é muito mais fácil.
se portarem ali. Não, eles vão para casa tranquilos, eles sabem o que vai acontecer, então eles não estão sentindo a angústia realmente das pessoas, né? Uma coisa é você olhar para fora do quartel e ver todo mundo ali se aglomerando de verde e amarelo, pedindo ajuda. Outra coisa é você estar sentindo aquilo ali. E eles não estão sentindo isso porque eles sabem perfeitamente o que vai acontecer, o que quer que seja. Mas o Lula, ele tem as informações dele. Eu não estou dizendo que vaza o que está rolando ali dentro das Forças Armadas pro Lula, não. Mas existe, assim, onde a fumaça há fogo. Então ele está sentindo o drama. Ele está percebendo qual o motivo de você pedir adiantamento de diplomação. Porque você sabe que algo pode acontecer entre o dia 12 e o dia 19. Não existe explicação mais simples para isso. E agora vamos lá. Vamos explicar a questão dos 3 generais, tá? Eu imploro para que vocês, assim que vocês terminarem de assistir a esse vídeo, dê uma pesquisada rápida, não precisa ler livro, não agora, eu acho até interessante vocês lerem depois, mas dá uma pesquisada rápida, lê algum artigo que seja imparcial, né, sobre o positivismo. Aí, depois que eu terminar o vídeo, vocês vão ficar cheios de dúvidas. Quando vocês lerem um artigo, vocês vão encaixar as peças, tá? As nossas Forças Armadas tem como base o positivismo. A própria frase da nossa bandeira, ordem e progresso, é originária do positivismo, né? E isso na minha opinião, eu sou de família de militar, é um câncer nas nossas Forças Armadas. Porque isso impede muita coisa. A maneira positivista de pensar, ela estimula a arrogância e a prepotência. Prova disso é que durante todo o regime militar, a esquerda criou capilaridade. Foi durante o regime militar que eles conseguiram aparelhar as instituições de ensino, né, o próprio ordenamento jurídico, as instituições públicas. Ali, em Brasília, os generais lá, governando o país durante não sei quantos anos, e os caras criando capilaridade, se infiltrando. Por quê? Por conta do positivismo. Então, o plano do PT é o seguinte: transformar as Forças Armadas em uma Guarda Nacional. Eles não fazem a menor questão de esconder isso. Tá aí essa matéria de setembro desse ano do Celso Amorim, que se o Lula assumisse, seria o seu ministro das Relações Exteriores, ao que tudo indica. Talvez até ministro da Defesa, vejam só. E ele fala isso, é uma Guarda Nacional. O Genuíno deu uma entrevista recentemente falando a mesma coisa, é uma Guarda Nacional que se transformaria em um exército bolivariano latino-americano. Então, o plano do PT é esse, é um exército vermelho. Tá? Um exército vermelho realmente despolitizado, no sentido de dentro para fora, né? O militar não ter influência política, mas politizado de fora para dentro. Existe uma diferença, né? Despolitizar de dentro para fora e politizar as Forças Armadas de fora para dentro. Beleza? Ou seja, o comando seria totalmente do Poder Executivo. E é aí que entra o positivismo, porque alguns militares, eles simplesmente não aceitam o risco. Eles não conseguem aceitar o fato de que isso é possível de acontecer. Neste momento em que eles falam abertamente sobre isso, não é questão de ser possível. Isso é um fato. Isso vai acontecer caso o PT assuma o poder. Mas esses 3 generais, que não são más pessoas, eles não são traíras, né, generais, melancias, enfim, eles são pessoas íntegras, eles são pessoas preparadas, mas o positivismo dessas pessoas é tão latente, né, fala mais alto até do que a própria lógica, que os caras não conseguem enxergar o tamanho do risco. Eles olham para o Lula e veem um velho gagá e pensam: esse imbecil alcoólatra aí vai fazer alguma coisa contra nós, contra as Forças Armadas. Eles nunca vão conseguir isso. Pô, cara, mas pelo amor de Deus, tá aí o Genuíno, o Amorim falando, deixa eles falarem. Nunca vai acontecer. E aí uma pessoa dessa até se dispõe a ser comandante do Exército, por exemplo. Por quê? Porque na cabeça dele as coisas vão continuar normais, é uma fase. É o mesmo pensamento que permeou
as Forças Armadas durante todo o regime militar e que permitiu esse aumento de capilaridade da esquerda. É você negar assim, a realidade que está ali sendo esfregada na sua cara. Então esses 3 gargalos que a gente tem hoje são essas pessoas. Eles acreditam mesmo, realmente, que não é esse risco todo. Que as Forças Armadas não serão transformadas numa Guarda Nacional, como é na Venezuela. Eles realmente acreditam nisso. Não, nós somos as Forças Armadas, não vai ser esse bando de comunista que vai envergar a gente. É isso, pessoal. É como eu falei no começo do vídeo. Você pega um sujeito desse, íntegro, preparado ao extremo, mas politicamente é uma ameba. Se o senhor estiver assistindo, general, perdão, tá? Vocês 3 aí. Perdão, mas é a verdade. Existem vários generais, hoje que fazem parte do grupo dos 11 que estão a favor do Bolsonaro, que já pensaram dessa forma, mas que ao longo dos anos permitiram, né, que se permitiram, né, aprender. Pegar um livro de Olavo de Carvalho, por exemplo, e ler um livro de Olavo de Carvalho e pensar, caraca, mano, é isso mesmo. Entendeu? A força que pode impedir que o Brasil seja jogado no precipício é a união do conservadorismo com as Forças Armadas. Não essa treta eterna, né, que existe. O professor sempre falou isso. Bolsonaro sempre defendeu isso. O Olavo de vez em quando dava uns esporros nos militares, mas ele sempre fez questão de dizer que a permanência do conservadorismo, da direita no poder, dependia sim das Forças Armadas. Ele sempre entendeu isso. Agora, para você derrubar essa barreira, é preciso que essas pessoas que não acordaram para a realidade ainda desçam, né, do salto alto e percebam que o risco é muito maior do que eles, na cabeça deles, estão conseguindo enxergar. Aí quando for tarde demais, essas pessoas que não tiveram essa altivez vão se arrepender profundamente, mas quem vai pagar por isso tá nem aí para o arrependimento deles. E são milhões e milhões de pessoas. Então o que a gente pede nesse momento para que esses indivíduos, esses gargalos, vou repetir aqui mais uma vez, não são más pessoas, são pessoas que realmente não entendem, né, não entendem, se acham realmente conhecedoras, não têm a humildade, né, de procurar conhecimento externo, acham que o que eles têm é o suficiente, acham que a pólvora é suficiente para inibir uma tomada de poder, uma transformação de Forças Armadas em Guarda Nacional, quando na verdade é uma ingenuidade que chega a ser até comovente dessas pessoas. Tá? Ed, você está defendendo a pessoa que divulgou os nomes? Não, porque eu já tinha divulgado esses nomes 72 horas atrás. Está lá no meu Telegram. Esses nomes aí já são conhecidos. São 5 na verdade, mas 3 apenas apitam. Tá? Eu não tenho motivo nenhum para passar pano para quem fez a revelação ontem. Mas 0 motivo para fazer isso. Agora, ele falou a verdade. E de repente, pessoal, essa chacoalhada é necessária. A exposição, às vezes, é a fagulha que falta para você, acordar os caras. Porra, irmão, você não tá percebendo que você tá errado? Será possível que na tua cabeça você não tá... Milhões de pessoas te falando a mesma coisa, irmão. Será possível que tu não vai perceber que tu tá errado? Que algo tem que ser feito, que não adianta, você não vai resolver esse negócio na base do positivismo, porque a história prova que tu tá errado. Se o positivismo tivesse sido relativizado durante o regime militar, nada disso estaria acontecendo, mas foi levado a ferro e fogo, e tá aí o resultado. Tem uma hora que o sujeito tem que cair na real, porque se ele não cair na real, todo mundo vai pagar o preço. E vou repetir, o arrependimento dele vale merda pra gente. Porque ele vai se arrepender depois, se ele não cair na real. Tá? Pessoal, é o seguinte, antes de me despedir, teve muita polêmica esses dias por conta de uma marcha, né, em Brasília, em direção à Praça dos Três Poderes. Pessoal, aquilo ali não tem nada a ver
com a movimentação em frente ao quartel do Distrito Federal, tá? São duas coisas completamente diferentes. O pessoal ali não estava... O pessoal do Vista Pátria, do Hipócritas, eles não estão desmobilizando o quartel para se dirigir, marchar em direção à Praça dos Três Poderes, não. Essa marcha para Jesus, todo mundo conhece, acontece todo ano. Então são dois eventos separados. A pessoa que divulgou isso aí é uma petista infiltrada, conhecidíssima. É infiltrada mesmo, uma petista doente de chamar o Bolsonaro de bozo. E agora se vestiu de verde e amarelo e fica tentando criar treta aí dentro da direita. Então, não é uma desmobilização dos quartéis em direção à Praça dos Três Poderes. É uma marcha para Jesus, que sempre aconteceu e que eles estavam ali anunciando. Só isso. Tá bom? E mais uma coisa só. O TSE tinha dado um mole, né? Aí tinha bloqueado o meu perfil novo no Instagram, que estava ali com cerca de 9 mil seguidores, eu acho. E eu tinha um antigo que estava parado com quase 50 mil, que estava com shadow ban, né? Não tinha mais interação nenhuma. Eu fazia postagem e tinha 100, 200 likes, né? Antigamente era 6 mil, 7 mil. E aí quando eu percebi isso, eu falei, vou dar uma testada aqui, né? Aí fiz umas 3, 4 postagens e o shadow ban tinha sido retirado, estava funcionando, o perfil estava rodando normal, né? Estava repercutindo bastante, mas hoje acabou a festa, eles identificaram, eu recebi o shadow ban de novo, né? Então o alcance foi desintegrado novamente, então continua aqui no limbo. Mas vocês estão me achando desesperado? Eu acho que, diante de tudo que está acontecendo, eu deveria estar mais desesperado que todo mundo, porque a minha empresa quebrou durante a pandemia, né? O meu salário hoje vem do YouTube. Isso, inclusive, é ilegal, né? Você não pode tirar o ganha-pão da pessoa. E eu não estou desesperado. Por quê? Porque eu realmente acredito que algo vai acontecer e isso vai ser corrigido, né? Agora, que Deus ilumine a cabeça desses 3 generais aí e que eles peguem o Conté, né? E joguem o Conté no lixo e o substituam, né? pelo povo brasileiro, tá? É só isso que eu peço. Amanhã a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço, a gente se vê por aí.